Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Renato e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre agricultura e pecuária, mais especificamente sobre o seu processo de desenvolvimento, né, ao longo de toda a história, quais os seus impactos, quais os seus principais movimentos internos e assim por diante. Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a agricultura moderna, né, a agricultura, pecuária e a sua relação com a tecnologia, a gente precisa retomar um pouquinho dos conceitos históricos associados a essas duas práticas muito importantes, né, que são a base tanto da economia, né, da nossa sociedade, como também são a base da vida, né? Afinal de contas, sem agricultura e sem pecuária não há como sustentar a vida. Então, para a gente poder perceber qual é a sua importância inicial, a gente precisa voltar um pouquinho na história e lembrar do nosso passado, lembrar do passado mais ou menos há uns cerca de 10 mil anos atrás, né, quando o início da fixação dos seres humanos em determinadas áreas dá o fim ao que a gente chama de nomadismo, dando origem ao sedentarismo. E a partir desse momento a gente começa a... É a partir desse momento que surge a agricultura, né, como a gente conhece a agricultura hoje. É a partir desse momento que começa a surgir a pecuária. Por quê? Porque até aquele momento, né, os seres humanos eram seres extratores, ou seja, eles iam de lugares em lugares, ou seja, eram nômades, né, extraindo os recursos necessários à sua sobrevivência. E aí é a partir do momento em que ele começa a conhecer técnicas, né, de cultivo, né, e técnicas de domar certos animais, né, que ele começa a desenvolver formas de se estabelecer em determinados locais, obviamente locais com solos férteis, disponibilidade de água que pudessem suportar tais novos empreendimentos. E aí o que a gente pode compreender que a partir desse momento em que os homens se tornam sedentários, vão surgir os primeiros grandes povoamentos. E é importante a gente perceber que é somente a partir desse momento em que a sociedade começa a se desenvolver. Por quê? Porque com a maior possibilidade de produção de comida, sem a incerteza da busca eterna por novos recursos, ou seja, com a sapiência, sabendo que você vai produzir, você pode ter mais filhos, a sociedade pode crescer. E outra coisa importante é que com a produção começa a ter excedente e a partir do excedente começa a ter trocas. E as trocas são a base do comércio, né? É importante a gente estabelecer que as trocas elas vão conectar culturas diferentes, as trocas elas vão manter paz entre culturas que antes poderiam ser inimigos. E a gente, ou seja, a agricultura, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, ela tem não só para o surgimento da sociedade, mas para o estabelecimento dessa sociedade que a gente tem, né, baseada por trocas, por comércio, né, por integração cultural, pela paz e assim por diante. Já quando a gente fala de caça, ou seja, mais especificamente da pecuária, a gente precisa lembrar que a caça, né, sempre foi uma prática muito comum, porque os seres humanos sempre precisaram da proteína, né, proteína animal, né, para poder se estabelecer, né, para poder dar energia, principalmente o nível calórico das proteínas, são muito importantes, principalmente naquela época em que se produzia e se gastava muita energia, né, longas caminhadas e assim por diante. Então, era necessário consumir carne. O problema é que essa carne, né, precisava ser caçada. E o problema da caça é que os animais geralmente são mais velozes, os animais geralmente são mais fortes, né? E geralmente no meio dos animais tem outros predadores que podem ser um perigo aos seres humanos. Então os seres humanos eles precisavam, além de domesticar, né, quando forem caçar, a caça também teve um papel importante na sociedade. Por quê? Porque criou a ideia de cooperação. Então, você não vai caçar sozinho, você vai caçar com outras pessoas, vai criar uma tática de caça, vai desenvolver elementos, né, utensílios para a caça. Então, a caça também está associada ao crescimento, ao desenvolvimento da comunidade, ao desenvolvimento da integração entre trocas culturais, trocas de técnicas de caça e assim por diante. Então, tanto a domesticação quanto a possibilidade de maior obtenção através de caça, quanto também a agricultura, possibilitou o surgimento das grandes civilizações. É somente a partir desse momento em que a produção de comida, principalmente, está em crescente, é que você pode crescer a sua civilização. E aí, isso começa a também ter origem, né, cada vez mais, porque a gente sabe que cada uma dessas civilizações se estabeleceram em lugares diferentes. Então, os animais que tem num lugar não tem no outro, o tipo de produção que aqui pode ser feito não pode ser feito em outro lugar. Então, eu vou caçar mais do que eu preciso para poder usar aquilo como moeda de troca. Eu vou produzir mais do que eu preciso para usar aquilo como moeda de troca com outro povoamento, outra civilização que produz algo que eu não tenho, que caça algo que eu não tenho, assim por diante. Ou seja,
busca pelo excedente também vai ser importante para estabelecer trocas culturais, trocas comerciais e assim por diante. Quando a gente fala de agricultura, de pecuária, a gente sempre fala um pouquinho do Oriente Médio, né? Nas aulas de história a gente sempre dá aquela ideia sobre o delta do rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia, os assírios, os sumérios, mas é importante, a gente sempre fala da agricultura deles, da pecuária, como se desenvolveu ali, mas é importante a gente saber que em outros lugares do mundo, como por exemplo na América, também se desenvolvia a agricultura e de forma extremamente tecnológica para o momento. Por exemplo, se a gente olhar, né, a civilização Inca, né, que dominou grandes extensões, a civilização Azteca, que chegou a ter 1 milhão de pessoas vivendo em uma única cidade, sua capital, né, a gente pode perceber que a produção alimentícia tinha que ser muito grande, né? E às vezes o clima, às vezes a própria conjuntura natural da onde se estabeleceram essas sociedades, né, provoca desafios. E aí a gente pode ver que ao suportar esses desafios, ao ampliar as suas capacidades, a gente vê a tecnologia. Por exemplo, nessa imagem a gente consegue ver, né, no alto dos Andes, né, um sistema de terraceamento. Né, o terraceamento servia a uma técnica inca, né, que hoje em dia é utilizada em vários lugares do mundo, que previne a erosão, né, ao mesmo tempo garante a infiltração de água no solo. Ou seja, mesmo muito altos, são solos que são bastante úmidos, né, e que não sofrem erosão, porque a água não vai conseguir ganhar grande velocidade, não vai conseguir carregar os sedimentos, né? Outra coisa que os incas faziam também eram construir canais, né, e diques de armazenamento de água, né, principalmente da água do degelo. Então, do topo das montanhas dos Andes, eles iam trazendo por canais aquela água que derretia do gelo, né, e se estabeleciam em diques próximos às cidades. Esses diques eram utilizados para agricultura, né, para a população como um todo e assim por diante. Então a gente pode perceber que a tecnologia, né, existe em diversos momentos, em diversos lugares diferentes. Né? A gente não colocar como se os europeus tivessem estabelecido esse tipo de tecnologia, né, ou que esse tipo de tecnologia se tivesse se desenvolvido única e exclusivamente no lugar e de lá se espalhado. Né? As tecnologias agrícolas, né, acontecem em diversos lugares, em diversas civilizações. Aonde teve uma grande civilização há muito tempo atrás, com certeza teve uma grande tecnologia agrícola que suportou, né, o surgimento e o estabelecimento dessa grande civilização. E aí a gente chega numa questão importante, que é a relação comida e esse crescimento. Como a gente está falando de civilização, de crescimento populacional, né, chega um certo momento, né, na história da humanidade em que começa a se questionar, né, se o crescimento populacional, né, seria capaz de ser suportado pela produção alimentícia. Ou seja, será que a gente vai ter comida para todo mundo? E aí o Thomas Malthus, né, ali no auge, no momento histórico da primeira Revolução Industrial, né, logo um pouquinho após a primeira Revolução Industrial, o Thomas Malthus ele começa a perceber isso. As cidades estão crescendo, né, o êxodo rural está acontecendo, tem cada vez menos pessoas no campo, trabalhando no campo, cada vez mais pessoas nas cidades, as pessoas estão se multiplicando, as cidades estão crescendo num ritmo absurdo, e aí ele começa a falar, olha só, dessa forma não vai dar. Então, porque segundo ele, a população crescia num ritmo geométrico, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, enquanto a produção alimentícia crescia num ritmo aritmético, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou seja, em algum momento, o ritmo de crescimento da população seria muito mais alto do que o ritmo de crescimento da produção de alimentos. E aí ele falou, não tem como a gente acompanhar isso, em algum momento nós vamos ter uma escassez de alimentos, né? Isso vai gerar crises, vai gerar guerras e tal. Para isso, a gente precisa controlar a população, o crescimento populacional. E aí, né, isso vai falar disso em outros momentos, mas ele vai vir com várias teorias, né, de controle populacional associado à religião, controle populacional associado à classe social e assim por diante. Mas o nosso foco aqui é entender que esse questionamento surge primeiro durante a primeira Revolução Industrial, durante o auge de crescimento, o primeiro grande boom de crescimento populacional. Só que o Thomas Malthus, ele errou, né? A gente pode dizer que ele errou, tanto é que a sua ideia, né, o seu malthusianismo, né, foi esquecido durante um bom tempo, só foi retomado posteriormente a partir de outras reformulações e assim por diante. Por quê? Ele percebeu, e ele não conseguiu perceber, que ao mesmo tempo em que as revoluções industriais trariam benefícios para a indústria como um todo, elas também poderiam ser modificadas, né, e trazer novos desenvolvimento científico, né, para também o ramo da agricultura. E aí o que a gente precisa compreender é que
Isso aconteceu e a gente chama isso de primeira revolução agrícola. Né? O que foi a primeira revolução agrícola? Foram alguns modos de produção implantados na Europa que modificaram. O que aconteceu? As máquinas movidas a vapor, que antes eram só utilizadas para indústrias, começam a ser utilizadas no campo, né? Substituem grande contingente de mão de obra, provocam o êxodo rural, mas mesmo assim conseguem produzir muito mais rápido, né? Num ritmo muito mais acelerado. Outra coisa importante, técnicas, né, de agronomia, rotação de culturas, seleção de sementes baseadas, né, no tamanho das árvores, no tamanho dos frutos e assim, escolhiam qual tipo de semente a ser plantada, né, com maior ritmo de aproveitamento, adubação de lavouras, utilizando os excrementos dos animais, né, utilizados principalmente para pecuária. Então, todo esse tipo de processo, né, fez com que a produção alimentícia tivesse um crescimento também num ritmo acelerado. Portanto, aquela ideia do Malthus foi jogada, né, para escanteio e fica esquecida durante um bom tempo e vai ser retomada posteriormente. E aí, quando é que ela vai ser retomada posteriormente? Ela vai ser retomada posteriormente a partir, mais ou menos, da Segunda Guerra Mundial, quando acreditava-se que iria ter um grande boom de crescimento populacional, um novo boom, o chamado Baby Boom, né, após a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu foi que a população já vinha crescendo, né, num ritmo acelerado desde a Revolução Industrial, com a urbanização e assim por diante, né, com a fase 2, aquela fase que a gente chama de fase 2 para a fase 3 da dinâmica populacional. Então, todo esse processo vai fazendo com que a população vai chegando nos níveis de 1 bilhão, 2 bilhões, né? E aí, o que vem a Revolução Verde? A Revolução Verde, né, traz a ideia dos malthusianos reformuladas, que são os neomalthusianos, que eles acreditavam que o quê? Olha só, esse crescimento populacional vai gerar pobreza e, consequentemente, a fome. Então, para acabar com a fome, uma série de empresários, né, principalmente do ramo agropecuário, né, eles começaram a eles falaram, olha, nós temos uma ideia para que não exista mais fome no mundo, né? Para que não precise conter diretamente o crescimento populacional, a gente pode aumentar a produção de alimentos. Como é que a gente vai fazer isso? Tecnologia aplicada diretamente na produção de alimentos. E aí, quais são esse tipo de tecnologia? Né? São uma série, né, de investimentos científicos, né, financeiros para custear essa ciência, né, adoção de tecnologias modernas para tentar suprir a demanda interna. Quais são esses tipos de coisa? Química avançada, biologia, né, máquinas cada vez mais imponentes, importantes, grandes, produtivas, né? Então, o que aconteceu foi que fertilizantes sintéticos, agrotóxicos substituíram os fertilizantes naturais, aumentaram em muito a produtividade do solo, diminuíram o problema das pragas, diminuíram a perda, né, que pode acontecer, diminuíram o tempo, né, de produção, diminuíram também essa ideia de rotação de culturas, porque com químico você não precisa rotacionar a cultura, você pode produzir incessantemente. E se o solo estiver pobre, você vai lá e coloca mais química no solo para que ele se torne novamente enriquecido e assim por diante. Então, essa utilização da ciência, da química e da biologia, né? A gente vai falar um pouco mais da biologia na frente, mas da química nesse momento, para poder potencializar principalmente o solo e a produção agrícola, né, fez com que a produção aumentasse muito. Outra coisa importante, né, como a gente já falou, os grandes maquinários, né, estruturas de irrigação, né, ou seja, áreas que antes não eram produtivas, porque o solo é seco, por isso, por aquilo, começam a ser produtivas porque a tecnologia, a engenharia consegue trazer irrigação, né, para esses lugares. Então, começa a ter um maior aproveitamento, áreas antes não plantadas começam a ser plantadas, né? E aí a gente chega também numa questão importante, que é a questão da biologia, principalmente associadas à genética, que é o melhoramento genético das espécies, né? Tanto, né, espécies vegetais quanto espécies animais, né? Por quê? Eles começam a modificar, né, os genes, né, e criar espécies que sejam mais resistentes ao frio, mais resistentes ao calor, né, que possam crescer mais rápido, que tenham maior resistência a determinado tipo de pragas, determinado tipo de doença e assim por diante. Então você vai criando formas de criar tanto animais quanto vegetais mais ou menos mutantes, ou seja, que tiveram uma mutação genética, obviamente essa mutação genética não natural, né, potencializada. Outra coisa importante é que toda essa indústria, né, vai gerar uma série de novos empregos, uma série de novos ramos, né? Quantas empresas hoje gigantescas não são associadas ao ramo da agropecuária, né? Qual o papel da agropecuária no mundo hoje em dia? A gente sabe que é muito grande, então a gente precisa compreender
que isso tem um impacto econômico, e se tem um impacto econômico, né, vai ser cada vez mais potencializado, cada vez mais pessoas vão buscar esse ramo, né, e esse ramo vai se solidificando. E aí a gente sabe que todos esses processos combinados, né, ampliaram muito, né, a produção. Só que, apesar de todas essas boas safras em sequência, a gente pode ver aqui nesse gráfico, né, a quantidade de crescimento, né, começaram a aparecer certos impactos, né, principalmente os impactos associados aos produtos químicos, intoxicação humana e animal, né, contaminação dos recursos hídricos, né, erosão por causa dos maquinários pesados, o uso incessante do solo sem tempo para o solo respirar e assim por diante, né. Outra coisa também, o mesmo melhoramento genético que dava às plantas a capacidade de sobreviver às pragas, criou pragas cada vez mais intensas, né? Pragas resistentes, ou seja, você precisa para matar essa praga mais química, e mais química vai tornar a praga mais resistente, e a praga mais resistente vai precisar de mais química, vai virando uma bola de neve, né, de uso químico, e isso vai gerar certos impactos. E aí a gente sabe que, sem dúvida, né, a Revolução Verde ela criou condições técnicas, né, elevar a produção agrícola a um patamar necessário para atender às necessidades humanas. Sem dúvida, ela produz, a gente sabe que hoje em dia se produz muito mais do que se consome. Só que tem um problema, né? Nós vivemos num planeta que é finito. Né? Então a natureza ela tem um certo suporte, ela tem uma certa capacidade, né? Uma certa que a gente chama de pegada ecológica, né? E aí o que acontece é que cada vez mais, para produzir nesse ritmo incessante, né, o ser humano vai produzindo mais e mais impactos, ou seja, menos e menos sustentável. Será que nós vamos conseguir produzir da mesma forma que produzimos, com a mesma quantidade de químicos, né, agrotóxicos daqui a 20 anos? Né? Que tipo de seres humanos serão esses que consumiram 20, 30 anos de agrotóxicos sem parar? Né? E aí a gente tem novos desafios para novos ramos da biotecnologia, ou seja, a tecnologia associada à biologia para criar novas coisas que sejam menos necessários agrotóxicos, né? Ou que seja também seres cada vez mais resistentes a esses agrotóxicos. E essas questões são importantes para a gente ver a ideia de desafio da sustentabilidade, né? Ou seja, o desenvolvimento sustentável, como vai ser daqui no futuro. Né? E a gente pode perceber que a genética, a biologia celular, a engenharia química, a tecnologia da informação, né, foram transformando os organismos vivos em produtos específicos. Né? E aí o que a gente está querendo dizer? Quando a gente está falando de animais, por exemplo, a gente pode perceber que se a gente vai comer um frango, né, que a gente chama aquele frango caipira, né, que foi criado no fundo da fazendinha de alguma família, a gente vai ver que o tamanho dele é diferente do frango, né, dessas grandes marcas. Quando a gente vê isso, significa o quê? Né? Porque os frangos eles são geneticamente modificados. Com certeza aquele frango caipira ele tem muito mais incidência de doenças, ele pode morrer no meio, né, durante o seu processo de engorda, né, por vários motivos, né, e tal. E vai gerar muito menos carne, vai ser menor em tamanho, menos resistente, vai crescer mais devagar, ou seja, vai ser mais caro. Enquanto os frangos, né, dessas grandes espécies, né, eles vão ser produzidos rapidamente, em ritmo industrial, né? Muito mais robustos. A gente vê cada vez maiores nos mercados os peitos dos frangos cada vez maiores, com mais carne. Né? São frangos bombados. Né? Então, isso também está associado a rações mais nutritivas e assim por diante. Né? Isso também associado à vegetação, também a gente pode ver principalmente, né, nos hortifrutis da vida, que a gente vê a seção de orgânicos, em que a gente vai ver tomates pequenos, e a seção de não orgânicos, né, que são aqueles tomates de agrotóxicos que são tomates gigantescos, né, que muitas das vezes quando a gente corta pelo meio não tem aquelas sementes, ou tem muito poucas sementes, né, ou seja, para ter mais corpo, mais suco. Né. Então, como é que a gente pode perceber isso? São modificações genéticas. Né. Então, e a gente chama isso de transgênicos, ou seja, genes modificados, né, que foram feitos por ciência e se tornam muito produtivos, muito mais baratos para serem produzidos. Ou seja, é um investimento caro no início, porque você tem que custear a tecnologia, mas depois ele tem retorno financeiro. Por quê? Porque o retorno financeiro é constante, vai ser menos incidência de pragas e assim por diante. Então, a gente vê uma solidificação, né, um crescimento dessa indústria associada principalmente à biotecnologia. Né? E a gente pode ver isso através das áreas plantadas de transgênicos. Né? Olha a quantidade de transgênicos aí, Estados Unidos e Brasil, né, dominando muito os transgênicos. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de transgênicos, não é à toa que a cada ano que passa, né, no Brasil tem mais e mais agrotóxicos liberados, mais e mais transgênicos liberados.
né? E isso vai gerar um certo questionamento. Qual é o grande questionamento? Né? Existem dois grupos, né, diferentes. Né? O grupo que defende a agropecuária, a utilização desse tipo de produção, né, eles acreditam que os organismos geneticamente modificados favorecem o aumento da produtividade, portanto podem diminuir a fome, ao mesmo tempo que reduzem impactos ambientais, né? Porque você não vai precisar usar tantos agrotóxicos assim como se usava anteriormente. Né? Então pode ser fundamental para resolver o problema, que era o problema que trouxe à tona a Revolução Verde. Além disso tudo, a gente vê um grande poder dessas pessoas dentro do ramo político devido ao seu crescimento econômico. Como eles são os grandes detentores do mercado, eles têm um poder econômico muito grande. Se tem um poder econômico, eles conseguem influenciar diretamente na política. Já o outro lado, né, dos críticos, né, eles acreditam que esse tipo de resistência às plantas transgênicas ou os animais também geneticamente modificados, né, ou bombados, como a gente pode dizer, né, vai reduzir a variedade da espécie de monoculturas, vai alterar drasticamente o equilíbrio ambiental. Por quê? Porque a gente vai ver que, se a gente colocar para competir, plantar tomates orgânicos e tomates não orgânicos no mesmo espaço, os não orgânicos, né, ou seja, os tomates geneticamente modificados, né, os transgênicos, eles vão crescer, né, e aí a gente sabe, vai ter uma competição entre eles pelos recursos, né, tanto os recursos hídricos quanto os recursos nutrientes e assim por diante, e um vai crescer, o outro não vai crescer. Né? Então a gente pode ver que se a gente está havendo uma substituição da espécie, tanto da espécie vegetal quanto da espécie animal. Isso é um perigo para o equilíbrio ambiental, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro disso. Outra coisa é que as pragas se tornam cada vez mais resistentes. Né? Você pode usar um monte de processo para conter as pragas, mas as pragas voltam. E uma outra questão importante também é que a gente ainda não sabe, não se tem ao certo, né, dados científicos robustos que comprovem quais são os impactos, né, disso na nossa alimentação. Mas nós temos vários indícios que comprovam, associados à obesidade, vários indícios associados à incidência de diversos tipos de doença, né, que estão associadas e estão dentro do mesmo contexto histórico, ou seja, dentro do mesmo recorte temporal, que é o estabelecimento desses agrotóxicos, desses transgênicos. Ou seja, será somente uma coincidência? Né? E aí, novamente, a gente volta no lobby político. Por que essas discussões não avançam? Porque elas não saem dos círculos acadêmicos, elas não chegam no grande centro, na grande mídia. Por quê? Porque a grande mídia ela tem o poder dos anunciantes. Os anunciantes são quem? São os transgênicos, são as grandes marcas de produção de alimentos. Né? Como é que você vai combater e falar que essa marca, o que ela produz, não é benéfico ao ser humano? Então nós temos essa questão, que é uma questão de origem, está numa origem de saúde, que pode estar numa origem também associada ao desenvolvimento sustentável, que também está numa origem política. Então nós temos um grande processo associado à comida. Não é à toa que a gente vê um monte de séries, documentários associados a uma tentativa de mudança do padrão de alimentação. Porque, segundo essas pessoas, né, que são desse grupo resistente a essas transformações, eles acreditam que é insustentável manter o atual ritmo de produção alimentícia dessa forma. É necessário diminuir o consumo de carne, é necessário diminuir o consumo de transgênicos, né? É necessário mudar o padrão de alimentação. Né? Nós comemos muito mais do que precisamos, né? E isso gera obesidade, gera um monte de outros problemas, né, associados à nossa saúde. Então a gente precisa questionar, né? Pensar um pouco sobre esses assuntos. E aí, por último, e a fome? A gente viu, né, ao longo de toda a nossa discussão aqui, a gente falou sobre que a justificativa da Revolução Verde era acabar com a fome. Mas ainda existe fome, né? Então, como é que a gente pode dizer que existe fome? Quais são as razões para que existisse fome? A gente sabe que toda a Revolução Verde ela vem com um envelope, né, bonito, né, de que se iria acabar com a fome. Mas a gente sabe que são grandes produtores, né, capitalistas por trás disso. Né? E, obviamente, as comidas, as produções que eles produzem, né, estão associadas à compra, venda, demanda, né, às leis do capitalismo. Portanto, a fome ainda existe. Por mais que os seres humanos continuem produzindo cada vez mais, né, do que necessitam, muito mais do que precisam, a fome ainda existe. Portanto, nunca foi um problema de produção, e sim um problema de distribuição e forma de distribuição. A forma de distribuição é compra. E a compra nem todos podem fazer. Né? A forma de distribuição também está associada a grandes centros. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos se consome muito mais do que necessário e muito mais do que em outros países com menor poder aquisitivo. Então a gente vai vendo que a fome, na verdade, está associada a um processo
nunca foi um problema de produção. Então, tanto o Malthus, quando pensou aquilo, quanto os neomalthusianos, né, eles escondiam, né, o Malthus talvez nem tanto, mas os neomalthusianos com certeza escondiam uma ideia, né, de que o envelope era para acabar com a fome, mas na verdade eles estavam falando de aumento da produção, e a produção tem o intuito de aumento de acumulação dentro do sistema capitalista. Bom, espero que vocês tenham compreendido todo esse processo. Um abraço e até mais.